O Palmeiras, por natureza, ele é mais agressivo. Não quer dizer que ele seja melhor. No caso do Flamengo, eu acho, eu tenho essa crítica, que o time está mudando muito de jogo para jogo, às vezes por opção do técnico. Mas você acredita, Piperno, que esse Palmeiras, ele acomoda menos que o Flamengo ou desmotiva menos que o Flamengo? Porque às vezes esse Flamengo me parece desligar, acomodar o Palmeiras que se distancia na briga pelo título brasileiro, hein? O Palmeiras se distancia como líder, abre 3 pontos do Flamengo. Como eu disse ontem, o Flamengo há pouco tempo tinha aberto 5 pontos de diferença do Palmeiras, mesmo, né? Tudo bem, contando o jogo a menos do Palmeiras, mas um Flamengo que depois da derrota do Palmeiras pro Bahia e da vitória do Flamengo contra o Corinthians, chegou a abrir na tabela 5 pontos de vantagem. E agora o Palmeiras emplaca uma excelente sequência, aproveita uma sequência fraca do seu rival, né, na briga pelo título, seu principal rival, o Flamengo. E o Palmeiras, nesse momento, com o mesmo número de jogos do Flamengo, tem 3 pontos à frente do rubro-negro carioca. Deixando claro, vai ter ainda o confronto direto no Maracanã, mas se o Palmeiras vencer seu próximo jogo, que é muito mais fácil que o do Flamengo, que é contra o Red Bull Bragantino em casa, e o Flamengo vai pegar o Botafogo fora de casa. Se o Palmeiras vencer o Red Bull Bragantino, se o Flamengo vence o Botafogo, por mais que o Palmeiras perca no Maracanã, ele não perde provavelmente a liderança. Ou seja, é um Palmeiras num excelente momento, é um Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro e muito favorito na semifinal da Libertadores. A gente vai falar muito, né, dessa disputa Palmeiras e Flamengo. Palmeiras hoje, para os matemáticos, tem 69%, de chance de título brasileiro. O Palmeiras contra, se eu não me engano, 26 do Flamengo. A gente vai trazer todos esses números aqui, falando sobre essa briga, né? No Campeonato Brasileiro, Palmeiras abrindo uma vantagem de 3 pontos, né, para o Flamengo, que é a principal briga nesse momento, e trazendo um número que a gente trouxe no programa de ontem, é que o próprio Mauro César disse, mas não dá para ficar levando o matemático a sério. Tudo bem, mas, de acordo com matemáticos, 69%, Bruno, de chances do Palmeiras ser campeão brasileiro contra 25,1% de chances do Flamengo e 5,4% de chances do Cruzeiro. Bruno, o que mais impressiona é a arrancada desse Palmeiras no momento que mais precisou, né, Bruno? Chegou a ser muito questionado, perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pro Corinthians. Aí no momento que mais precisa, reta final de Brasileiro, reta final de Libertadores, o Palmeiras emplacou a dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. Não tem nem o Paulinho, que foi um dos principais reforços da temporada. É isso que eu digo. Eu acho que o Palmeiras ele também sente menos desfalques de peso do que o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras ele perde menos o futebol dele quando ele tem uma grande perda. E mesmo sem Paulinho, o Palmeiras de Abel Ferreira, Bruno, emplacou. E, pelo jeito, tá difícil segurar, Bruno Prado. Júlio Batista. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. O time cresceu, o time está num ótimo momento. A matemática, assim, claro, os matemáticos usam os números, óbvio, né? Mas na análise de futebol, eu não acho que a diferença seja tão grande assim, 70-25 em chances. Não acho que seja isso. Acho que é bem mais equilibrado que isso. Acho que é muito próximo. Mas o Palmeiras está num grande momento, né? O momento agora, sei lá, de um mês, o Palmeiras ele está jogando melhor que o Flamengo. Se fosse há um mês e meio, já não seria essa afirmação. Então, isso daqui a pouco pode mudar de novo. E tem um confronto direto. Esse confronto direto é bem importante no Maracanã. O Flamengo ganha do Palmeiras.
pode mudar isso, até na parte emocional. O Palmeiras, uma coisa muito boa para o Palmeiras é que ele está formando, não é uma gordura tão grande, mas assim, ele está somando pontos e pode até ampliar um pouquinho mais na quarta-feira, que na teoria o Palmeiras tem um jogo mais fácil que o do Flamengo, né? O Palmeiras tem o Bragantino em casa, o Flamengo tem o Botafogo fora. Na teoria é mais fácil o Flamengo perder ponto do que o Palmeiras. Mas enfim, que os dois ganhem. Vamos supor que os dois vençam. O Palmeiras ele pode perder para o Flamengo e ainda assim seguir líder. Aí seria pelo número de vitórias, mas ele não perderia a liderança no Maracanã. Se o Flamengo empatar com o Botafogo, melhor ainda para o Palmeiras. O Palmeiras abre 5. Aí se o Flamengo ganha do Palmeiras no Maracanã, ainda fica 2 pontos atrás. Então o Palmeiras aproveita bem esse momento que o Flamengo tem tropeços e vai ganhando jogos. E principalmente em casa, ele tem atropelado os adversários. Isso chama muito atenção, porque em alguns momentos o Palmeiras ele teve dificuldades para furar retrancas e nos últimos jogos em casa ele tem passado por cima do adversário. Ele ganhou muito bem do Internacional, ganhou muito bem do Vasco, ganhou muito bem do Juventude, do Sport, do Fortaleza, tudo 3-4. E isso é muito bom, isso mostra que o time está bem, está conseguindo se desenvolver, mesmo com desfalques. Contra o Fortaleza, por exemplo, foi um time reserva, por opção, porque tinha a Libertadores com o River. E agora, contra o Juventude, estava muito desfalcado, foi praticamente um time reserva, aí não por opção, mas pelos desfalques, mas era praticamente um time reserva. Então o Palmeiras está muito bem. Mas, assim, eu não acho que a diferença seja de 70-25 na análise de futebol. Não estou falando dos números, eu respeito quem trabalha com número, que são matemáticos, trabalham com isso, eles têm o cálculo dele, o formato deles ali de trabalhar. Mas no futebol, eu acho que o pós-rodada Flamengo e Palmeiras, e principalmente vão acrescentar a próxima, que o Palmeiras joga com o Cruzeiro depois do Flamengo. Eu acho que a gente vai sair daí com uma coisa bem encaminhada. Por um lado, se o Palmeiras ganhar do Flamengo no Maracanã, aí fica bem difícil para o Flamengo. O Palmeiras deixa o título bem encaminhado. Mas eu acho que depois do confronto Palmeiras-Cruzeiro, que vem depois do Flamengo, vai ter um desenho bem claro do que vai acontecer até o final. Mas agora são rodadas decisivas, bem importantes. As próximas 3 rodadas acho que vão ditar muito do que vai ser o campeonato. A gente vai caminhando aí para um fim de temporada e um Palmeiras que cresceu, e cresceu muito, e um Flamengo que afrouxou. Esse é o negócio. A gente já vai falar dessa renovação, né? Da negociação de renovação do Felipe Luiz, porque eu vejo muito talento no Felipe Luiz, só que agora eu vejo também um desafio para ele, porque para ele impor seu estilo de jogo, ele foi muito bem. Para ele chegar com personalidade, ele foi muito bem. Ele é um cara muito sóbrio, ele não perde a cabeça, ele tem muitas qualidades. Mas agora eu vou querer ver se ele tem uma qualidade, Piperno, que o Abel Ferreira tem de sobra. O Abel Ferreira tem de sobra. Porque eu sempre digo isso. Para o Abel Ferreira conseguir por 5 anos manter esse Palmeiras super competitivo e com sangue nos olhos, isso é o que eu mais admiro nesse cara. Para mim, isso faz do Abel Ferreira, e eu já falei, um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, tá? Do futebol brasileiro. Porque eu, com os 41 anos que eu tenho, eu não me lembro de um treinador que por tanto tempo teve tanto sucesso no futebol brasileiro. O último que eu lembrava tinha sido o Muricy Ramalho, mas foi menos do que 5 anos. Eu acho que foram 3, 4 anos ali pelo São Paulo. E o que esse Abel Ferreira vem fazendo é impressionante. A minha pergunta é, será que o Felipe Luiz vai conseguir botar sangue nos olhos do Flamengo, Piperno? Porque para mim o que irrita muito o torcedor do Flamengo é que esse time ele tá bem. Daqui a pouco ele acomoda, parece que eles sentam no sofá, ficam coçando o saco e não querem fazer nada. Porque isso é uma coisa irritante no Flamengo. Chega uma hora que esse time do Flamengo já há anos, ele acomoda. Né? Como diz o Vampeta, que o Mauro César disse lá atrás, liga o modo banana. Eu não vejo esse modo banana no Palmeiras. Até mesmo quando o Palmeiras tá mal, eu vejo um time que briga, um time que tenta. E o Flamengo, gente, vamos lá. Segundo tempo contra o Vasco, fraco. Contra o Grêmio, não pode empatar contra o Grêmio no Maracanã quando o Grêmio tava numa fase ruim, hein? Não era o Grêmio nessa fase melhor que tá agora, não. Perdeu o gol adoidado. Contra o Estudiantes, um time sem vergonha na cara, que mal corria,
que o Estudiantes poderia ter se classificado porque teve mais vontade do que o Flamengo. Contra o Cruzeiro, o Flamengo foi pior do que o Cruzeiro jogando em casa. Aí contra o Bahia, tudo bem, uma expulsão. É que o Danilo veio pedir desculpa depois, mas não pode um jogador experiente cometer um erro como aquele aos 13 minutos de jogo. Olha a sequência de jogos que eu tô falando aqui. O Flamengo teve 3 pontos somados nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, eu não sei se o Corinthians foi antes. O Corinthians foi depois ou antes do Grêmio? Depois. Foi depois. Então, ó, nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1 no Campeonato Brasileiro. Isso sem contar ainda o Estudiantes, Piperno, que foi uma atuação ridícula fora de casa. Ou seja, isso tem de diferencial desse Palmeiras do Abel Ferreira? É um time com mais culhão do que o atual Flamengo? Porque esse, para mim, é o desafio do Felipe Luiz. Ele é muito bom. Mas o que ele vai fazer para motivar esses caras a ter mais sangue nos olhos, Piperno? Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Diante de tudo que você falou, acho que já poderia começar por um antialérgico, né? Que você falou que o problema é coceira e tudo mais, né? Que o time coça e tal. Mas eu acho o seguinte. Primeiro que no futebol brasileiro, tudo é para ontem e, inclusive, um certo frisson, né? Entre alguns analistas e também boa parte dos torcedores, né? O Felipe Luiz, de uma hora para outra, ele virou o maior técnico do futebol brasileiro. Eu li muitas vezes isso. Já era o bambambam da turma. Veja, o Felipe Luiz foi o funcionário do mês. O Flamengo foi o funcionário do mês de agosto. Jogou mais que todo mundo no mês de agosto. Da mesma forma que o Palmeiras foi o funcionário do mês de setembro. E agora no comecinho de outubro. Mas ainda é tudo muito prematuro, porque embora esse trabalho de 5 anos, esse time do Palmeiras foi totalmente remontado agora e depois do Mundial. O Palmeiras, pilhado, que perdeu para o Chelsea, o Palmeiras que venceu o São Paulo, tinha só 3 titulares que entraram em campo contra o Chelsea. E jogos ocorridos com um intervalo de apenas 3 meses. Mudou quase todo mundo. Claro que contra o Chelsea, o Palmeiras não teve Murilo contundido, Gomes e Piquerez suspenso. É verdade. Mas também contra o São Paulo, o Palmeiras teve o Giai, que jogou contra o Chelsea, e não é mais titular do Palmeiras. Então, mudou muita coisa. Na verdade, foram 6 trocas no time. Então, o Palmeiras tem daquele time titulares o Everton, os 2 zagueiros, o Piquerez e o Vitor Roque. O resto mudou tudo. Então, o time mudou a forma de jogar. E agora é um time que, de fato, joga melhor do que antes. O primeiro gol contra o São Paulo, teve um detalhe que passou despercebido por muita gente, é que o Palmeiras faz 4 triangulações até chegar ao gol. Um time que trocou mais passes. Em outros momentos era um time mais ansioso, passe mais longo, ligação direta. Agora, é um time que alterna mais o ritmo durante o jogo, time que mescla mais alternativas e que ficou com um repertório melhor. Até porque, com o Andréas, o Palmeiras ganha um cara de enorme qualidade no meio-campo e ele tem um perfil mais de armador do que o Richard Rios, que gosta mais de carregar a bola, é mais driblador, chega com mais facilidade, é mais rápido. O Andréas não. O Andréas, ele cadencia mais o jogo. É uma outra característica. Acho 2 excelentes jogadores. Só que eu não estou dizendo que o André seja melhor que o Richard Rios. Eu estou dizendo que muda a característica do time. Muda a forma do meio-campo equilibrar o jogo. No caso do Flamengo, eu acho, eu tenho essa crítica, que o time está mudando muito de jogo para jogo. Às vezes por opção do técnico. Eu acho que o Felipe Luiz deveria tentar repetir mais algumas soluções, mais algumas escalações. Então, Pedro joga, aí o Pedro vai para o banco, aí ele entra no intervalo, ou ele entra faltando 15, o Plata joga, sai, o Bruno Henrique joga, sai. Então, isso muda, às vezes, também o posicionamento do Arrascaeta. Esse joga sempre, mas às vezes ele joga um pouco mais recuado, às vezes ele joga mais perto da área. Então, eu acho que, nesse momento, talvez o Flamengo
pudesse arriscar menos, repetir mais algumas escalações. Agora, quanto ao cálculo dos matemáticos, eu acho o seguinte, uma coisa é a matemática do campeonato. O Palmeiras tem 3+1, porque se o Flamengo tirar os 3, o Palmeiras ainda leva vantagem no número de vitórias. Ou seja, hoje o Flamengo teria que fazer 4 pontos a mais. Em relação à probabilidade, aí alguém sabe se o Arrascaeta vai estar em campo daqui 5 jogos ou não, se o Flaco Lopes vai estar suspenso ou não, e outra coisa que os matemáticos talvez não levem em consideração. É possível que os dois, ou um deles, pelo menos, né, jogue a final da Libertadores no dia 30. Isso vai implicar em adiamento de mais algum jogo, ou então antecipação para o período de data FIFA. Como é que o time vai lidar com isso? Isso é um outro fator que lá na frente pode fazer diferença. Você pode estar mais ou menos cansado, mais ou menos desfalcado. Na próxima data FIFA, Palmeiras os dois vão fazer os jogos a menos, só que o Palmeiras vai jogar na Vila, o Flamengo vai receber o Sport. Então, são vários pequenos fatores que daqui para o fim podem fazer total diferença. Mas você acredita, Piperno, que esse Palmeiras, ele acomoda menos que o Flamengo ou desmotiva menos que o Flamengo? Porque às vezes esse Flamengo me parece desligar, acomodar. Tudo bem, o empate contra o Cruzeiro é normal. Agora, não é normal empatar em casa contra Grêmio, Vasco e Cruzeiro. 3 jogos seguidos em casa, fazendo 3 pontos de 9, pô. O Pirador, eu acho que o Palmeiras, esse time com o Abel, o Palmeiras, por natureza, ele é mais agressivo. Não quer dizer que ele seja melhor. Então, é um Palmeiras que, eu diria para você que aquele negócio da última hora para ser usada, o Palmeiras utiliza muito isso. O Palmeiras está o tempo todo martelando em situação de adversidade. E não é o time com essa configuração de hoje. Sempre foi assim nesse período do Abel. Olha o que o Palmeiras fez em 2023 e mesmo em 2024 com um time pior. Aquele jogo contra o Botafogo aqui em São Paulo, sair de 0-2 para empatar e quase virar em cima da hora. Então, o Palmeiras muito marcado por isso. Eu acho que isso, sim, tem muito, né, do DNA do técnico. O técnico do Palmeiras, nesse sentido, ele consegue arrancar mais. O Flamengo, até pelo próprio estilo do time, eu acho que não é um time preguiçoso, que se acomoda. Eu acho que, animicamente, é um time que atua de uma outra forma. Eu acho que o Palmeiras é mais agressivo e eu acho que o Flamengo, ele procura tentar envolver mais em outro ritmo.